Simuladores de corrida trazem uma oportunidade bem diferente da maior parte dos jogos, que é ter uma experiência virtual o mais próximo possível da experiência real. A maior parte de nós nunca vai ter a chance de entrar num carro de corrida e realmente acelerar dentro de um circuito fechado, mas os simuladores dão essa possibilidade pra gente. Agora, como iniciante, não só nos simuladores, mas no automobilismo no geral, como alguém que até pouco tempo atrás nem assistia nenhum tipo de corrida, nem se importava com isso, um dos fatores que mais me atraem para o automobilismo virtual é a simulação histórica. São os jogos e principalmente os mods que nos dão a possibilidade de conhecer circuitos como eles eram no passado, ou até mesmo circuitos que nem existem mais. Tipos de experiência que já ficaram décadas no passado e nunca mais vão existir de novo. Eu vou mostrar aqui hoje algumas dessas experiências que eu tô curtindo mais nos simuladores que eu comecei a jogar e queria que isso servisse de um pequeno gostinho, abrir as portas para você, caso você não conheça esse mundo da simulação histórica, dê uma chance. Quem sabe se apaixone por isso da mesma forma que eu tô me apaixonando. E a primeira dessas experiências é aqui no Assetto Corsa, que é o Skyrim dos jogos de corrida, né? Um jogo que sobrevive à base de mods. A gente está em Mônaco. Essa versão de Mônaco, se eu não me engano, é de 67. Se não for exatamente 67, é final dos anos 60. E eu tô aqui com um Matra MS7, que é um carro de um mod também, de um pacote de mods chamado GP Legends 67. Que é uma referência a um outro jogo que a gente vai ver aqui nesse vídeo, inclusive, que é o Grand Prix Legends. É um jogo de Fórmula 1 histórica dos anos 60, de 67 especificamente, né? Esse mod traz todos os carros que tem no GP Legends aqui para o Assetto Corsa. E aqui a gente tem Mônaco histórico. Para mim é muito legal ver Mônaco como era nessa época, porque como iniciante na Fórmula 1, como iniciante de telespectador mesmo da Fórmula 1, Mônaco é um pouquinho difícil de entender assim pra mim, porque a corrida não é muito legal, todo mundo sabe disso, né? Corrida em Mônaco não tem muitos acontecimentos, o evento mesmo é na qualificação, mas é um circuito lendário, não sei se lendário é a palavra certa, mas é um circuito muito marcante, assim, algo que Mônaco e Fórmula 1 são sinônimos. E para quem, como eu, não acompanhou desde sempre, desde pequeno, fica um pouco difícil de entender isso. E aqui a gente tem contato com como o Mônaco era no passado. Apesar do circuito ser bem parecido, assim, pelo menos para mim, assim, que ainda não tenho decorado o Mônaco como é hoje, o circuito é parecido, mas a sensação de pilotar nele é bem diferente de se você jogar, por exemplo, no Fórmula 1 2025 ou agora o 2026. O visual da pista é bem diferente do circuito, aliás. Aqui a gente está chegando na última curva, ali para frente, para fechar a primeira volta. E uma coisa que você pode perceber é que eu tô andando bem devagar com esse carro aqui, por dois motivos. Primeiro que, como eu falei, eu não conheço bem o circuito, então não sei exatamente para onde virar. Mas segundo que o que esses simuladores históricos me mostraram é que esses carros antigos são muito difíceis de pilotar e de manter o controle. Se você meter o pé no acelerador, o carro vai rodar. Se você pisar muito forte no freio, a roda vai travar. Acabei de bater aqui. Você tem que sair com muito cuidado, ele derrapa bastante. Você pode ver ali que o pneu não é slick. Ele tem um grip bem baixo comparado com os carros atuais. Assim, jogar essa pista aqui no Assetto Corsa com uma simulação de um carro de 67 e depois jogar Mônaco no Fórmula 1 2025, parece que no Fórmula 1 2025 o carro tá grudado no chão, enquanto que aqui ele tá deslizando, né? Se a gente for ver vídeos dessa época, seja Mônaco, seja qualquer outra pista, realmente passava a impressão de que era muito difícil pilotar esses carros. Os pilotos estavam sempre suando ali para manter o controle do carro e virando bastante o volante. Não eram movimentos tão suaves como a gente tem hoje na Fórmula 1. Mesmo a Fórmula 1 não tendo controle de tração, não tendo ABS, não tendo nada disso, o grip, o downforce é completamente diferente. E a gente pode ouvir falar isso. A gente pode ver entrevistas na época, a gente pode ver vídeos de corridas, acho que dos anos 60 é um pouquinho mais difícil, né? Mas mais recente que isso ali, final dos anos 70, anos 80. A gente pode ver esses vídeos, mas é uma outra experiência você realmente sentir um pouquinho isso através do simulador. E aí a gente vai para um outro simulador, que foi o primeiro que eu tive contato em relação à simulação histórica.
E agora a gente está aqui no Grand Prix Legends. Esse simulador é bem mais antigo, não só ele simula uma época mais antiga, né, do que a maior parte dos simuladores. Como eu falei quando estava ali no Assetto Corsa, o Grand Prix Legends ele simula a temporada de 1967 da Fórmula 1, mas o jogo em si é mais antigo. Esse jogo foi lançado em 98. Não sei se já foi lançado para Windows ou se a principal versão dele era DOS, mas de qualquer forma era uma versão muito diferente do sistema operacional do que a gente tem hoje. Então talvez esse aqui não seria a minha primeira indicação para quem quer testar simuladores históricos, porque é uma trabalheira para fazer ele funcionar. Você vai precisar de tutorial, você vai precisar abrir arquivo de configuração e ficar quebrando a cabeça, procura no Google, abre um monte de fórum que não existe mais. Dá trabalho para instalar esse jogo para fazer ele funcionar. Mas eventualmente, se você for um pouquinho mais nerd aí, ou tá afim mesmo de conhecer esse simulador, eu acho que vale a pena, tá? Ele simula, como eu falei, carros de 1967. E assim como a simulação que a gente estava usando ali no Assetto Corsa do mesmo ano, é bem difícil pilotar esses carros aqui. Pouco grip, tendência muito forte a perder o controle. E eu acabei embalando aqui fala do jogo, eu não falei o circuito que a gente tá, né? Se você é mais ligado e conhece mais de história das pistas brasileiras do que eu, né, que tô conhecendo agora, talvez você já tenha percebido que a gente tá em Interlagos. Só que na Interlagos antiga, sabe? Que o circuito é bem diferente do que a gente tinha hoje. Aqui, se eu não me engano, a gente está mais ou menos na metade da pista. Ela era uma pista muito mais longa, com curvas muito mais abertas. E eu não decorei ainda esse circuito antigo, é só a segunda vez, acho, que eu estou jogando ele aqui no Grand Prix Legends. Mas é bem divertido, assim, apesar de ser diferente da de hoje. Eu acho sim que o circuito atual de Interlagos é mais divertido que esse. Mas, de novo, é a mesma coisa que eu falei no trecho do Assetto Corsa, lá em Mônaco. A gente pode ver vídeos, pode ver entrevistas das pessoas falando de como era Interlagos nessa época, ou, além disso, né, você pode baixar o simulador e ver por você mesmo. Você pode ver a dificuldade que eram as curvas, principalmente com simulação de carro da época, né? Acho que não faz muito sentido talvez a gente colocar carros modernos nesse circuito aqui, mas pode ser também. E aí a gente consegue entender as entrevistas e as opiniões a favor ou contra as mudanças que foram feitas em Interlagos com uma propriedade um pouquinho maior, né? E mesmo que seja num simulador e num simulador de 1998, a gente consegue ter uma pequena noção do que as pessoas gostavam ou não gostavam desse circuito. Você viu que ele é bem diferente aqui. Eu acho que a gente está chegando lá pro final, na reta dos boxes. Mas eu, pessoalmente, não reconheço tanto as curvas icônicas de Interlagos nessa versão aqui. Eu acho que elas estão mais escondidas. Para quem não conhecia já essa versão mais antiga, né? Eu não sei se essa aqui foi a única versão de Interlagos antes da atual que a gente tem. Então eu não procurei muito. Interlagos tem um pouco menos mods do que pistas como Mônaco, né? Porque, enfim, Mônaco é muito mais famosa, Monza e tudo mais. Então eu só achei esse mod aqui por enquanto, pro Grand Prix Legends, né? Eu acho que esse mod tem pro Assetto Corsa também, tem para outro jogo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que ele combina muito com a estética do Grand Prix Legends. Aí vai depender do tipo de jogador que você é, né? Se você é 100% dos simuladores e não joga muito outras coisas de videogame, principalmente não joga jogos velhos, talvez você já tenha estranhado bastante os gráficos desse jogo aqui. É um jogo de 98. Ele tá com melhorias, ele tá com alguns filtros de textura, com a resolução muito maior do que seria em 98, mas ainda assim, é um jogo de quase 30 anos já. Eu, particularmente, acho charmoso esse gráfico aqui. Eu gosto de jogo velho no geral, não só de simulador. E eu acho que combina com a época, sabe? Traz, assim, a sensação de estar jogando uma versão antiga da pista, uma versão que não existe mais. Aqui, eu acredito ser a reta dos boxes, né? E aí a gente chega aqui na primeira curva, onde hoje teria o S do Senna, que encurta a pista bastante. Aqui a gente tá pra fora, né? Com a versão atual da pista, a gente estaria bem mais pra dentro ali. Não sei se... ali, ó, pra aquele lado. E a pista fica muito mais curta. Acho que vale a pena conhecer, vale a pena de repente treinar e fazer algumas corridas aqui. Falando um pouquinho do jogo em si, a gente tem mods que modernizam bastante ele hoje. Primeiro a resolução, como você deve estar vendo, mas o Force Feedback funciona
Eu dei um toquinho no volante aqui para ele começar a puxar para os lados, ele funciona. Você sente assim o balanço das rodas no asfalto, mas não é tão presente quanto os jogos mais modernos. Mas é uma experiência boa. Não é como se você estivesse jogando um jogo sem nenhum force feedback. Ele só é mais antigo, mais simples. Se você tem essa afeição por jogos velhos e quer conhecer temporadas mais antigas da Fórmula 1, eu recomendo bastante esse jogo, mas se prepare aí para a dor de cabeça que é instalar e configurar ele com todos os mods. E o último jogo que a gente vai falar hoje é esse aqui, o R-Factor 2, clássico das simulações. Eu tô aqui com um carro que é o Lotus 23B. E uma pista que talvez você não tenha reconhecido ainda. Vou parar aqui na bandeira vermelha, não precisei parar. E eu já te falo o que é. Essa pista aqui, esse circuito é nada mais nada menos que Targa Florio. Eu não sei se esse circuito é muito popular entre todo fã de automobilismo, ou só quem curte algo mais histórico. Eu, apesar de estar começando, eu tive a sorte de cair num vídeo no YouTube que falava sobre Targa Florio e fiquei completamente apaixonado. É um circuito de 72 km, ali o nome, Targa Florio. 72 km na Sicília, em Itália. Tu faz Nürburgring parecer uma ida à padaria, né? E é um circuito que não existe mais, né? Você deve ter suspeitado disso pelo fato de que talvez muitas pessoas nem ouviram falar. E por não existir mais, e por ser tão antigo, assim, as últimas corridas que aconteceram aqui foram, acredito que no final dos anos 60, a gente tem poucos registros, tá? Por ser um circuito tão longo também, um circuito de ruas, pode ver aqui que a gente está passando por uma cidadezinha aqui, uns vilarejos, né? Na Itália. A gente tem poucas filmagens. As filmagens que tem são de baixa qualidade, ou até o que tem que é um pouquinho melhor qualidade é na linha de chegada, em alguma cidade principal que tem ao longo desses 72 quilômetros. E é isso, já não tem gravações do circuito inteiro, pelo menos nada que eu tenha encontrado até agora. Então o simulador passa a ser basicamente a única maneira que a gente tem de conhecer o que foi a Targa Florio. Eu não dei uma volta inteira nesse circuito ainda, como eu falei, são 72 km, eu não tive tempo de sentar aqui e correr, principalmente porque as voltas rápidas nesse circuito, se eu não me engano, levavam cerca de 40 minutos, tá? 30, 40 minutos. Só que isso era uma volta rápida. Eu não conheço esse circuito e a gente tá com um carro antigo aqui que é difícil de pilotar. Então, eu acabo indo devagar, porque eu quero conseguir pilotar sem ficar batendo em tudo quanto é lugar, né? E aí eu provavelmente levaria, sei lá, 1h30 para dar uma volta inteira que eu acabei não fazendo até agora. Mas dos trechos que eu passei, aí vai do gosto, né? Questão de gráfico, como eu falei, eu tenho essa afeição por gráficos mais antigos. Apesar do R-Factor ser muito mais novo que o Grand Prix Legends, ainda assim é um jogo antigo. Mas eu acho isso aqui maravilhoso. Pra mim, a vibe que passa essa pista, esse circuito, aliás, né? Eu tenho o hábito de falar pista. A vibe que passa esse circuito, as paisagens, essas árvores parecem um papelão aí, eu acho lindo. Os carros maravilhosos, as pessoinhas de papelão também na beira da estrada. Eu acho uma experiência maravilhosa. E o War Factor 2, eu não sei se é uma característica desse mod em si ou do jogo como um todo, porque eu tive poucas chances de experimentar o jogo aqui mesmo, o conteúdo padrão dele. Mas pelo menos nesse mod, esse jogo foi o que me trouxe a melhor sensação de force feedback de todos que eu joguei. No sentido de sentir a rua, tá? Não tanto de sentir o carro, porque, como eu falei, eu tô pilotando devagar, então eu acabo nem sentindo o carro puxando muito, né? Mas para sentir a rua, por exemplo, ali eu passei num trecho de asfalto diferente. Você sente cada detalhe de cada trecho do asfalto que você passa. Aqui eu senti que o asfalto tá bem pior, o volante vai tremendo, vai puxando o tempo todo. Quando você passa num trecho que teve um remendo ali do asfalto, você sente que fica lisinho, o volante para de tremer. Então, em questão de sensação do asfalto, sensação do circuito aqui, da pista, o R-Factor 2 foi o que eu mais gostei até agora. O que eu tive experiência até agora? Bom, os três que você viu hoje, né? Esse aqui, o Assetto Corsa, o Grand Prix Legends. Tive também o NASCAR 2003, que poderia facilmente ser um vídeo NASCAR, não, né? NASCAR 2003.
Poderia facilmente ser um jogo que estava aqui nesse vídeo também, de simulação histórica, né? Já me apresenta uma temporada 23 anos atrás da NASCAR. E os jogos mais modernos, né? Gran Turismo 7, o Assetto Corsa Competizione e o Fórmula 1 2025. Todos esses jogos são muito bons, são excelentes, eu tô me divertindo muito. O Gran Turismo 7 foi a porta de entrada para mim e continua sendo o que eu mais jogo. Mas a parte do Force Feedback, até agora, do que eu joguei, nada chegou perto do que eu tô tendo aqui agora no R-Factor 2. E olha que eu tenho um humilde G29, então não tenho um Direct Drive nem nada do tipo. Pode mudar bastante a percepção, né? Que a gente já tá, acho que terminando o que seria o primeiro setor de Targa Florio. Eu considero ali que ele termina quando chega numa cidade chamada Cerda. Eu não sei se realmente é o final do primeiro setor ou não. Mas isso aqui pra mim é o ápice do que os simuladores podem oferecer em questão de conteúdo histórico. É um circuito marcante demais, algo que fez parte da história do automobilismo. Um circuito como nada que existe hoje em dia. 72 quilômetros, um circuito de rua, não existe mais, não existe. O que a gente tem hoje? Tem Nürburgring, que é gigante, é maravilhoso, todo mundo gosta de Nürburgring. Mas aquilo parece pequeno comparado a isso. E é um circuito fechado, né? Não tem todas as variáveis que tem no circuito de rua. Eu recomendo você assistir alguns outros vídeos sobre Targa Florio. Você vai ver que durante as sessões de treino não era nada fechado, então tinha trânsito. E tem até alguns mods que a gente consegue colocar trânsito aqui em Targa Florio. E imagine como devia ser esse treino sem saber quem vai estar vindo na mão oposta sua ali. Claro que deveria ser muito perigoso, né? Eu não estudei a fundo ainda a história, não sei os motivos pelos quais essa corrida foi encerrada, mas eu sei que foi algo de uma importância histórica muito grande e que antes de ser de fato encerrada a Targa Florio, ela acabou virando um circuito de rally. Então, em vez de fazer os 72 quilômetros de uma vez só, ela foi dividida em circuitos menores ali, não sei, né, mas imagino que até uns 10, 12 quilômetros, que no meu entendimento para rally é um circuito grande, mas é só uma fração de tudo que tem aqui em Targa Florio. Aqui a gente chegou em Cerda, que é aquela primeira cidade que eu falei, e virou trechos de Targa Florio viraram circuitos de rally. E eventualmente isso parou de ser feito também. Eu acho que hoje a gente tem alguns eventos especiais lá que a galera vai andar, mas nada de corrida mais. Isso é algo de um tempo que já foi, né? De um tempo que a gente tinha menos carros nas ruas, que a gente tinha carros não tão velozes quanto a gente tinha hoje, que por outro lado também a gente não tinha tantas preocupações com segurança, que claro, a gente precisa ter, né? É bom que tenha essas preocupações hoje. Mas elas impedem algumas coisas como Targa Florio. Isso aqui é algo que nunca mais vai existir. Não só esse circuito em específico, mas nada parecido. Nada com o espírito de Targa Florio. O espírito de uma corrida de 72 km. Uma grande aventura assim, com o automobilismo. E a única forma que a gente tem de experimentar isso são as poucas gravações que existem e o simulador. Isso aqui pra mim é o que me convence de que um dos grandes valores dos simuladores de corrida são os mods históricos. Recomendo demais que você conheça tudo que a gente viu aqui nesse vídeo. Se tiver que escolher um só, vai aqui, Targa Florio, tá? Você compra o R-Factor em promoção. Eu paguei 12, 13 reais, acho, alguma coisa assim. R-Factor 2, importante. Mas esse mod existe para outros jogos também. Esse jogo, aliás, esse mod originalmente foi pro Grand Prix Legends, que foi o último jogo que a gente viu. Ele foi portado pro R-Factor 1, mas eu não testei essa versão, então eu não sei como é. Foi convertido aqui pro R-Factor 2 e tem uma versão para Assetto Corsa também. A versão de Assetto Corsa é a pior que eu testei, tá? Parece que não foi feito com tanto cuidado quanto as outras. Mas dá pra conhecer. Se você já tem o Assetto Corsa, se você não tem o R-Factor 1 ou 2, ou não quer gastar seu tempo instalando o Grand Prix Legends, testa lá no Assetto Corsa, dá pra conhecer. Targa Florio 1967. Eu quero trazer bastante aqui pro canal vídeos de simulação histórica. Eu quero eventualmente fazer um estudo mesmo de Targa Florio e trazer a história do circuito, mas também de outros circuitos históricos, como o Sitges Terra Mar, ou enfim, versões de pistas que não existem mais, como Monza, que tinha a parte com o declínio ali, né, da pista, o declive da pista,
que não tem mais hoje. E se vocês gostarem, me digam aí que eu com certeza vou trazer mais. Mas por enquanto fica aqui a recomendação desses mods que eu mostrei hoje. Mas principalmente a recomendação de explorar esse lado histórico da simulação de corrida. Beleza, galera? Por hoje é isso. Valeu e até a próxima.